Jai. Bom dia, Hare Krishna. Vamos lá dar início à leitura do Srimad Bhagavatam. Aqui pelo nosso Facebook da ISKCON Rio de Janeiro e também transmissão simultânea pelo nosso Instagram, ISKCON Rio de Janeiro. Hoje é sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025. Aka, bom dia, Hare Krishna, bem-vindo. Eu vou ler o Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 25, intitulado As Glórias do Serviço Devocional. O verso que eu vou ler é o último verso desse capítulo, verso número 44, onde vão se encerrar os significados Bhaktivedanta desse 25º capítulo do terceiro canto. Jai, vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus Narayana. A Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Jai, Srila Prabhupada. Então vamos lá. Verso 44 fala assim. Etavam eva lokesmin punsam nir shreyashodayaha tivrena bhakti yogena manomai arpitans tiram. Etavam eva, somente até este ponto. Loke asmin, neste mundo, punsam, de homens, nishreyasa, perfeição final da vida, udayaha, o alcance de, tivrena, intensa, bhakti yogena, pela prática de serviço devocional, manaha, mente, mai, em mim, arpitam, fixa, stiram, estável. Vamos à tradução e depois o significado dados por sua divina graça. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada. Então a tradução é a seguinte. Portanto, as pessoas cujas mentes estão fixas no Senhor ocupam-se na prática intensiva de serviço devocional. Este é o único meio de alcançar a perfeição final da vida. Significado. Jai Srila Prabhupada. Neste verso, são significativas as palavras Mano Mai Arpitam, que querem dizer, abre aspas, a mente estando fixa em mim, fecha aspas. Oi, Sundarangi, bem-vinda. Também o Sérgio Azevedo. Rose Isvari. Oi, Isvari, bom dia. Temos um significado de Prabhupada aqui, um verso assim emblemático. Reverências também, querida Isvari. Verso assim com significado nem muito extenso, mas assim, pá, completamente conclusivo. Então vamos lá, repetindo. Neste verso, são significativas as palavras Mano Mai Arpitam, que querem dizer, abre aspas, a mente estando fixa em mim, fecha aspas. Devemos fixar a mente nos pés de lótus de Krishna ou de sua encarnação. Estar estavelmente fixo nesta liberdade é o meio de alcançar a liberação. Ambarisha Maharaj é um exemplo disto.
Ele fixou a mente nos pés de lótus do Senhor. Ele falava somente sobre os passatempos do Senhor. Cheirava somente as flores e folhas de tula oferecidas ao Senhor. Caminhava somente para o templo do Senhor. Utilizava suas mãos para limpar o templo, sua língua para saborear o alimento oferecido ao Senhor e seus ouvidos para ouvir os grandes passatempos do Senhor. Dessa maneira, ocupava todos os seus sentidos. Simples, né? É simples, só que o difícil é a gente se desfazer dos desejos egoístas, dos desejos pessoais, mundanos. Mas o sistema de Sadhana Bhakti é exatamente para isso, né? Para que gradualmente a gente possa ir migrando do nosso vício pela gratificação dos sentidos materiais e utilizar esses mesmos sentidos materiais para dar prazer a Rishikesha, o controlador dos sentidos, que é Krishna. E aí o prazer é muito superior, é o Parandristvani Vartate que se chama, né? Um gosto superior. Bhagavad Gita tem um verso muito específico em relação a essa questão do gosto superior, que é o Vishaya Vinivartante Niraharasya Derina Raso Varjan Raso Piasya Parandristvani Vartate, que fala que a pessoa ela pode se abster da prática de atividades sensoriais, né, mundanas, de cultivar o prazer material, mas ainda fica ali no seio da mente, latente, as impressões, os samskaras do prazer, resultado da gratificação dos sentidos. Mas, quando ela experimenta um parandristva, né, um gosto superior, aí ela se fixa em consciência. Então, é isso aqui que Ambarisha Maharaj estava fazendo, né, ocupando todos os seus sentidos a serviço do Senhor e, consequentemente, gozando de um prazer superior. E que o permitiu a fixar-se em consciência, nesse jagya, né, nesse dever sagrado. Continuando, dessa maneira ocupava todos os seus sentidos. Antes de mais nada, a mente deve ser ocupada aos pés de lótus do Senhor, muito estável e naturalmente. Como a mente é a mestra dos sentidos, ao se ocupar a mente, todos os sentidos ficam ocupados. Isto é Bhakti Yoga. Yoga significa controlar os sentidos. Não é possível controlar os sentidos no sentido próprio do termo. Eles sempre estarão agitados. O mesmo se aplica a uma criança. Por quanto tempo pode-se forçá-la a ficar sentada em silêncio? Prabhupada é fantástico, né? A criança é uma mente ambulante, né, gente? Está ali só o tempo todo pronta para fazer alguma arte. Então, por quanto tempo pode-se forçar uma criança a ficar sentada em silêncio? Isto é impossível, fala Prabhupada aqui. Mesmo Arjuna disse que Chanchalan Himana Krishna. Tradução, abre aspas, a mente está sempre agitada, fecha aspas. A melhor coisa a fazer é fixar a mente nos pés de lótus do Senhor. Manomai Arpitam Stiram. Se nos ocupamos seriamente em consciência de Krishna, esta é a fase perfectiva mais elevada. Todas as atividades consciências de Krishna estão no mais elevado nível de perfeição da vida humana. Srila Prabhupada Ki Jai. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do terceiro canto, 25º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado As Glórias do Serviço Devocional. Caramba, né, gente? Que bênção a gente poder ler isso de manhã logo, ter contato com essa informação tão relevante, tão clara, tão transparente.
tão factível, tão acessível. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Dhamine Tirupa Sanatana Bhattaragunata Siddhiva Gopal Bhatta Dasaragunata Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vanchakal Patarubhyas Chakri Pasindu Bhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bom dia, pessoal, você que chegou depois um pouquinho. Hoje é sexta-feira, 3 de outubro de 2025, eu estou aqui, eu sou o Mahaprabhu Kripadasa, para quem não me conhece. Estou fazendo aqui fiz a leitura do terceiro canto, capítulo 25, verso 44, do Srimad Bhagavatam. Sejam todos bem-vindos. Eu vou repetir aqui, cumprindo o nosso protocolo, do verso que foi lido, que fala assim: Etavam eva lokeismin punsam nishreya sodayaha vivrena bhakti-yogena manomai arpitam stiram. Tradução: portanto, as pessoas cujas mentes estão fixas no Senhor ocupam-se na prática intensiva de serviço devocional. Este é o único meio de alcançar a perfeição final da vida. Nishreyasa, perfeição da vida. Qual é a perfeição no final da vida? A perfeição no final da vida é que eu conquistei o império. Eu tenho prédios, eu tenho carros, eu tenho aviões, eu tenho toda a gama de objetos materiais, e eu tenho muitos recursos depositados em investimentos em diversos bancos. E aí? Naturalmente, todas essas conquistas são conquistas que podem ser muito relevantes desde que a pessoa não esteja inebriada pela suposta, equivocada percepção de que ela é dona de tudo aquilo. Até porque no final da vida ela está prestes a deixar tudo aquilo. Vai ficar tudo aí. Como diz aquele ditado, caixão não tem gaveta. Não é verdade? Então, embora essas conquistas sejam, assim, interessantes, né? Uma pessoa que conquistou tudo isso, naturalmente depreende-se que ela é uma pessoa que tem um bom karma. Claro, depende de como ela conseguiu, obviamente, né? Se foi por meios lícitos, se foi através de empreendimento, trabalho, e tudo conquistado através do retorno do seu trabalho, isso tudo é, assim, relevante, deve se considerar. Agora, se ela está consciente de que, em última análise, nada lhe pertence, porque nada nos pertence realmente, nem mesmo o corpo que a gente habita é nosso. Esse corpo nos é dado por Deus. Através da interação dos elementos materiais, de guna e karma, a gente vai nascer numa família específica, fomos atraídos para o ventre de nossas mães, cada um na sua, né, claro, através de guna e karma, o resultado final de vida passada, de vidas passadas, né, o bojo total. A minha consciência, a consciência que eu manifestei na minha última vida, ela foi promover o meu direcionamento para um novo nascimento, e aí esse nascimento se deu em tal situação, em tal circunstância, de tal pai, tal mãe. Esse corpo se desenvolve no útero materno, mas nem é nosso, porque é um empréstimo que Deus nos dá. Então, partindo desse princípio, a gente deve entender que também tudo que a gente possa estar sob os nossos cuidados
tudo que eu me refiro são a bens materiais. Todos os bens materiais que possam estar sob os nossos cuidados, olha a diferença, né? Estar sob os nossos cuidados. Não são nossos, né? Apenas estão sob os nossos cuidados. A gente deve procurar fazer muito bom uso correto. Porque quando fazemos o uso indevido, quando estamos na concepção de que eu sou a fonte de que gerou tudo isso, eu fui um empreendedor, tudo me pertence, obviamente a nossa energia conspirou para a obtenção desses recursos, claro, mas uma pessoa sóbria, uma pessoa que tem o que chama o terceiro olho, né? Dentro daquela ilustração bacana que tem, né? Um olho aqui na testa, a terceira visão, que é a visão transcendental. Ela está vendo além dessa matéria densa. Ela está ciente de que, enfim, na verdade, ela utilizou a sua energia, mas as suas ações, elas vão resultar, né? Elas vão trazer resultados. Aqueles resultados chegaram porque houve uma permissão que vem de uma fonte superior. E aí, quando ela, antenada com essa percepção, ela fala, poxa, na verdade nada é meu, mas Deus foi benevolente comigo, me disponibilizou tudo isso. Eu devo fazer bom uso. E aí vai usar, obviamente, se utiliza parte dos recursos auferidos para o próprio bem-estar, óbvio. Mas não se deve furtar de também direcionar a utilização de tais recursos para oferecê-los ao verdadeiro proprietário de tudo e fomentar, né, e promover ações que tragam esse resultado, né? Prabhupada é um exemplo clássico, né? Prabhupada preparou toda a sua vida para atravessar o oceano e vir trazer esse conhecimento fantástico dos Vedas, que revela a realidade, né? Revela o plano do absoluto. E toda a gama de recursos que ele conquistou, que não foram poucos, ele o tempo todo manteve-se consciente de que tudo é de Krishna. Nada me pertence. E utilizou tudo para que hoje nós estejamos aqui sentados, eu aqui, vocês aí, eu aqui como um facilitador, vocês como ouvintes, mas que eu também quero que funcionem como facilitadores, na medida em que tragam reflexões, tragam percepções de vocês. Então, tudo porque Prabhupada possibilitou isso. A gente estar estudando o Srimad Bhagavatam hoje é uma dádiva de Prabhupada. E por quê? Porque ele utilizou toda a sua energia, todo o seu empreendimento destinado a nos fornecer a verdade, conhecimento acerca da verdade absoluta. Então, isso é uma atitude sóbria, uma pessoa que está consciente, né, da sua posição, da realidade desse mundo, das reais atividades que a gente deve empreender para promover, né, o bem, mais do que o bem, né, o bem superior, né, o altruísmo espiritual. Madana Mohana, Hare Krishna, um tempo que eu não tenho visto aqui, hein? Seja bem-vindo aí. Adilila, Hare Krishna. Fernando Araújo também, bom dia a todos. Kalimar, aqui nosso Instagram. Christopher, também se conectou aqui com a gente. Instrutor de yoga, utiliza energia para promover uma prática tão importante para o equilíbrio, né, interno, através da prática do yoga. Mas voltando aqui ao verso, então, como é que a gente pode, né? Porque, falamos aqui de um estado de consciência que é vantajoso de se obter para atingir a perfeição
ao final da vida. Mas e como que eu vou conseguir obter isso? Aí vai depender da jornada que nós vamos empreender, né? O que eu vou fazer em cada dia? O que eu vou cultivar como interesses? Quais meus objetivos? Aonde eu direciono os meus sentidos? Como é que minha mente está funcionando como minha amiga, como minha inimiga? Tudo isso vai determinar. Ninguém chega num objetivo a não ser através de uma jornada, eu quero estudar na faculdade top aí do planeta, do mundo. Tem aí algumas instituições famosas, né? Aí a pessoa tem que o quê? Se preparar, né? Estudar, dedicar tempo, adotar uma disciplina muito séria para que ela se prepare para prestar o concurso para o tal instituto, tal faculdade, universidade, enfim. Não vai acontecer do nada. Eu quero construir, enfim, qualquer coisa que você queira fazer, exige-se empreendimento. Então, no viés espiritual não pode ser diferente, né? A gente precisa também, usar as nossas energias para desenvolver uma consciência espiritual, né? E para isso existe o que se chama Sadhana Bhakti, disciplina específica para nos preparar para um dia alcançar um estado perfectivo da vida, estado de consciência absolutamente integrado à vontade de Deus. Sadhana é para isso. Quando a gente acorda de manhã e já se banha e marca os chakras, né, do nosso corpo com a tílaka, né, com esse barro do leito de rios sagrados da Índia, locais de peregrinação de Krishna. Então você já limpa o seu corpo grosseiro, já adentra numa conduta de limpeza, de purificação, marca o corpo com a tílaka. Isso não é obrigatório, tá, gente? Mas o banho é bom. Sempre de manhã acordou, se banhar, porque você elimina as impurezas que durante 6 a 8 horas de sono o corpo transpira, fica contaminado. Então, para a prática de atividades devocionais, requer-se o quê? O que a gente quer com a prática devocional? Alcançar aquele objeto supremamente puro, que é Deus. Então, a gente tem que cultivar pureza. E a pureza, ela vai ter que ser cultivada tanto no âmbito interno, quanto também no externo. Então, limpeza corpórea, fundamental. Se banhou, se puder marcar o corpo com a tílaka, melhor ainda. E depois, então, fazer uma meditação. Japamala, né, a recomendação da era de Kali. Aí a gente vai lá e se conecta num canal da ISKCON para ouvir o Srimad Bhagavatam. Aí a gente já nutre a nossa inteligência com conhecimento, a luz do conhecimento que Prabhupada nos oferece todos os dias. Aí a gente vai, agora vou me alimentar, mas eu vou oferecer o alimento primeiro para Krishna, porque Krishna é o proprietário de tudo e eu quero, com amor e devoção, servi-lo. Aí você oferece o alimento e depois você glorifica esse alimento e ingere esse alimento, se nutre o corpo e nutre você a alma.
né? Então, essas condutas, assim, sistemática, conduta, ela vai nos direcionar, ela vai nos ocupar, fazer com que tal qual Ambarish Maharaj, aqui, Prabhupada fala no seu significado, né? Ele cita o exemplo de Ambarish Maharaj, que ele falava somente sobre os passatempos do Senhor, cheirava somente as flores e folhas de Tulasi oferecidas ao Senhor, caminhava somente para o templo do Senhor, utilizava suas mãos para limpar o templo, sua língua para saborear o alimento oferecido e seus ouvidos para ouvir os grandes passatempos do Senhor. Então, claro, a gente precisa também de manter o nosso corpo, temos uma ocupação, mas quão mais a gente puder ocupar também os nossos sentidos, assim como Ambarish Maharaja, a serviço de Krishna, melhores resultados nós vamos obter. Fala, Demas, bom dia, seja bem-vindo também a Gleicilene Linhares. Adilila, Hare Krishna Adilila, sempre trazendo muitos comentários. Mas enfim, então o Sadhana Bhakti é isso. Você sistematicamente, Savai Punsam Parodar, Mojato Bhaktira Doksaje, Ahaitu Kia Pratihata Yayatma Suprasidati. Esse verso do Srimad Bhagavatam, ele fala que o dever, o serviço devocional mais elevado é aquele em que você age para a Doksaja, aquele que não pode ser percebido pelos sentidos materiais, é um nome de Krishna, né? Savai Punsam Parodharmo Jato Bhaktira Doksaje. Ou seja, é o serviço empreendido para aquele que não é, que pode ser percebido pelos sentidos materiais. E essa prática, ela deve ser Ahaitu Kia Pratihata. Ela deve ser praticada sem retu, que quer dizer interesses pessoais. E tem que ser apratihata, ininterrupto. Então daí por isso que eu puxei esse verso, né? Porque tem que ser uma conduta sistemática, diária. Então nós vamos, assim como, por exemplo, a pessoa faz medicina, ou outro ofício, né? Ou outro curso universitário. Mas vamos na medicina, que é bastante pertinente e muito ilustrativo, né? E aí ela é um cirurgião, né? Escolheu ali a carreira de cirurgião. E aí começa a fazer o curso, mas essa pessoa ela não está pronta para entrar num centro cirúrgico. Ela vai precisar do que? Da residência, aonde ela vai conjugar aquilo que ela aprende, a teoria toda que ela está aprendendo no curso universitário. Ela vai ter que botar aquilo em prática, e essa prática vai se dar o quê? Ali, num centro cirúrgico, porém acompanhada de pessoas já capacitadas. E ela começa a lidar com aquilo. É o chamado estágio. E através desse estágio ela vai começando a se desenvolver. Ela vai unindo a teoria à prática. E daqui a pouco aquilo se torna algo que já internalizou. Ela fica segura. Ela age já espontaneamente, sem aquela preocupação. Ela já sabe o que tem que fazer na prática. Ela já sabe aplicar a teoria na prática. Então, o Sadhana Bhakti, ele é exatamente um estágio para se alcançar o quê? Bhakti. O que é Bhakti? O estado perfectivo da vida. É estar totalmente integrado, pronto, utilizando mente, corpo, coração, ações, sentidos a serviço de Krishna. Tudo para o prazer de Krishna. Então, o Sadhana Bhakti é o estágio que vai nos conduzir a essa direção de Bhakti. Bhakti mesmo, né? Que é espontâneo, Raganuga Bhakti, agir espontaneamente
a serviço de Deus. Mas para chegar nesse estágio precisamos de uma conduta sistemática. Então isso é sadhana bhakti, tá? Práticas diárias, sistemáticas. Então, é isso. Srila Prabhupada aqui, Jai. Vou aqui nos comentários de vocês. Já dei um salve aqui para todos que estão presentes, não é isso? Temos aqui alguns comentáriozinhos da Adilila, sobretudo. Aqui no Facebook, a gente conseguir fazer correr a linha de rodagem é difícil, né? Não estou conseguindo acessar aqui os comentários. Opa, agora foi. Adilila, gente, não é dono de nada. Krishna é o único proprietário de tudo. A gente não é dono nem do corpo. Krishna é o único dono dos corpos. Jai. Ela também comenta, kkk, ilusão, alma condicionada, gente. A gente não controla nada. Corpo material miserável. Aí ela fala aqui, sim, o devoto tem que estar sempre limpo, corpo material, templo de Deus. Essa compreensão, ela é muito importante, né? Porque a gente sabe que a verdade absoluta habita em nós, né? O aspecto Paramatma, super-alma, Espírito Santo, ele habita esse corpo. Todos nós, almas espirituais, que estamos sentados num corpo que é feito de elementos materiais, esse corpo que é tipo uma máquina, esse é um verso do Bhagavad Gita também. Nós nos situamos no coração e junto conosco está Krishna, Paramatma, super-alma. Então, se Krishna habita esse corpo, o corpo é um templo de Deus. E se nós agimos nessa compreensão, atentos que Deus está dentro do meu corpo, está junto comigo, caramba, olha a responsabilidade. Vamos tornar esse corpo o mais sagrado possível. Então aí a questão da limpeza, né, que eu mencionei, e a Adilila que chamou a atenção. Muito obrigado, Adilila, por essa observação, né? O nosso corpo como um templo de Deus. Aqui o Ojaswi Dasa presente também, Hare Krishna. Acho que ele fez algum comentário, deixa eu ver se eu consigo acessar. Ah, ele botou aqui, atrasado, mas vou me programar para assistir a aula ainda hoje, mais tarde. Fica gravada, né? Inclusive fica gravada também lá no nosso YouTube, ISKCON Rio Bhakti Center. Temos um canal do YouTube onde são alocadas todas as leituras que são feitas do Bhagavatam. E ele fala aqui, façamos bom uso de um mau negócio. Excelente essa expressão de Prabhupada. Ou seja, a internet e a base de dados nos ajuda a propagar a consciência de Cristo e manter um arquivo para aqueles que não conseguem cumprir o horário das aulas, como fiz hoje. Excelente, é isso, olha só, uma maneira prática de utilização dos mecanismos desse mundo para algo transcendental. E serve Deus, né? É serviço devocional quando a gente está ouvindo Prabhupada, né? Lemos aqui o significado de Prabhupada, ocupamos nosso ouvido, vocês ocupando aí, digitando, usando o tato, né? Funções sensoriais, dedilhando o teclado para poder escrever, e com a mente fixa em estar aqui interagindo com o texto que Prabhupada nos, assim, ofereceu. Isso tudo é ocupação dos sentidos, falando de Deus, para Deus.
Essa é a ideia, né? Então, gente, muito obrigado a participação de vocês. É o recado de hoje que Prabhupada deixa pra gente. E assim, só para reforçar a questão do sadhana bhakti, né? A conduta, a disciplina, assim, a atividade principal, claro, várias são importantes, né? Como a associação, né? Com quem a gente vai estar se associando, enfim. Mas o remédio que deve ser ingerido diariamente é o Mahamantra Hare Krishna. Tá? A prática meditativa do cantar dessa vibração sonora transcendental é assim um elemento fundamental para que a gente possa botar o trem no trilho e se dirigir, né, nesse caminho para se atingir um estado perfectivo da vida. E me ocorreu agora, além, obviamente, das inúmeras injunções védicas sobre a adequação do cantar dos santos nomes para essa era de Kali, né? Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Evakeva, Lankalo Nasteva, Nasteva Gatira Netá, né? Não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira. É assim mesmo, é repetido 3 vezes. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Hare Nama Eva Kevalam, Kalo Nasteva, nessa era de Kali, não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira, a não ser cantar os santos nomes, cantar os santos nomes, cantar os santos nomes. Tá aí, é isso. E tem um salmo bíblico, tá? Que eu até separei aqui, tá aqui separado, que eu queria já falar, porque corrobora o que os Vedas falam. Fala assim, é o Salmo 68:4. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor. Exultai diante dele. Ou seja, a orientação para o canto dos nomes de Deus, ela é, assim, uma orientação de várias linhas espiritualistas. Né? E a gente do movimento Hare Krishna também, claro, somos orientados a seguir essa prática diária do cantar dos santos nomes, Mahamantra Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, como um elemento fundamental que vai nos auxiliar, né? O remédio diário que nos auxilia a botar foco aí nessa busca, tá bom? Shila Prabhupada aqui, Jai. Vou ficando por aqui. Obrigado a participação de todos vocês. Desejo a todos um bom final de semana e que vocês possam, assim, ter sucesso aí na jornada espiritual, que é a busca a ser empreendida nessa vida, né? Nosso desenvolvimento espiritual, tá bom? Passo a passo, gradual, mas contínuo e constante, tá bom? Muito obrigado, Aká, pela participação. Hare Krishna, Shila Prabhupada aqui, Jai.